Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para lhes apresentar esta página de todos os dias, na esperança de que a sua atenção para ela esteja voltada. Eu estarei falando hoje sobre alguns pensamentos em torno do livro de Lamentações de Jeremias. Na verdade, nós queremos mergulhar nesse livro. Espero contar com a sua simpatia, espero contar com o seu apoio, espero contar com a sua visualização do princípio até o fim. Como Deus disse para Daniel, Daniel, vai até o fim. Daniel capítulo 12, versículo 13. Amados, é um dos profetas que não apenas referiu-se à destruição de Jerusalém, mas fez uma lamentação muito forte. Tão forte que, na verdade, existe o livro chamado de Lamentações de Jeremias. A palavra Jeremias significa exaltação do Senhor. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito quando Jeremias chorou sobre Jerusalém, por haver sido levado para o cativeiro. Deus, no entanto, eu quero lembrar isto logo no princípio, sempre transformará situações terríveis em ocasiões de esperança e apontará para a sua glória e trabalhará sempre para efetuar o seu propósito. Deus usou o cativeiro de Israel para castigá-lo em uma posição da qual eles não queriam realmente se afastar, mas tiveram que fazê-lo devido ao juízo de Deus. Ou seja, Israel foi curado de seus sentimentos de prática de idolatria e hoje, tantos séculos depois, realmente não existe idolatria no meio do povo de Israel. Deus sempre fará o mesmo em nossa vida, ou seja, encontrará meios suficientes e adequados para nos disciplinar, para nos afastar do erro e nos fazer voltar para o centro da sua vontade. Seria bom se nós pudéssemos sempre aprender sem termos que sofrer, mas quantas vezes nós temos que sofrer para em seguida podermos realmente retificar o curso da nossa vida. Mesmo assim, no fim de tudo, Deus nos traz de volta para os seus braços, porque Ele sempre estará demonstrando em nosso favor o seu entranhável amor, ainda que esse amor se manifeste por um caminho de sofrimento, por um caminho de provação, mas sabemos que Deus sempre é fiel. O livro de Lamentações de Jeremias é uma série de 5 lamentos teológicos que estão centrados na queda de Jerusalém. Estes 5 lamentos, amados, são 5 poemas com estrutura um pouco variada, mas todos baseados no alfabeto hebraico. Por exemplo, os capítulos 1, 2, 3 e 4 são poemas acrósticos. Nos capítulos 1, 2 e 4, a primeira letra de cada estrofe do poema, ou seja, cada verso, corresponde ao alfabeto hebraico. Existem 22 letras no alfabeto hebraico, como é de todo sabido. Por isso, cada capítulo do livro tem 22 versículos. Embora nós não possamos observar esse acróstico claro na língua portuguesa, mas eles estão claramente na língua original. Com cada linha feita em um verso diferente, existem 66 versículos totais, embora a duração real do capítulo 3 seja praticamente idêntica aos capítulos 1 e 2. O capítulo 5 não é um lamento acróstico, mas também segue o padrão de ter apenas 22 estrofes ou versos. O cenário do livro de Lamentações de Jeremias é de um povo suportando o justo castigo por seus pecados contra Deus. Pelo menos esta é claramente a visão do escritor. Capítulo 1, versos 5, 8, 14, 18, 20, 22. Capítulo 2, versos 14. Capítulo 3, verso 39. Capítulo 4, versos 6, 13 e 22. Capítulo 5, verso 16.
O impensável aconteceu. Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 12. Jerusalém, a cidade protegida de Deus e por Deus, foi destruída. E o escritor do livro de Lamentações vê a destruição claramente como a mão de Deus. Capítulo 1, verso 5, versos 12 a 15 e verso 17. Capítulo 2, versos 1 a 9 e verso 17 e ainda 21 e 22. Capítulo 4, versos 11 e 16. Os elementos dos capítulos 1, 2, 4 e 5 se concentram, portanto, na perda implacável e na miséria que resultou o cativeiro de Jerusalém, tornada ainda mais amarga por causa da recente prosperidade da cidade. Capítulo 1, verso 1. E verso 6 e verso 7. Capítulo 2, versos 1 e 15. Capítulo 4, versos 1, 2, 5 e 7. Para colocar tudo isso em algum contexto histórico, vale lembrar que Jerusalém era a cidade sobre a qual Deus havia colocado o seu favor, o seu beneplácito. Foi em Jerusalém que Abraão ofereceu Isaque. E Deus interveio com a promessa de um sacrifício futuro. Foi em Jerusalém que aconteceu o evento especial de se tornar a cidade real de Davi. Jerusalém era também a cidade sede do Templo de Salomão. E a promessa de Deus de ouvir aqueles que oravam pela cidade está presente ali na sua história. O templo permaneceu por aproximadamente 300 anos em seu esplendor e em glória. Era a cidade dos sacrifícios a Deus. Era onde Deus se manifestava. Por isso, amados, era impensável para os judeus e mesmo para aqueles que estavam ao redor que aquela cidade viesse a ser destruída. Na mente dos judeus, Deus nunca deixaria seu templo ser destruído. Veja isso em Jeremias, capítulo 7, versos 4 a 15. No entanto, Jeremias havia profetizado que isso aconteceria. E aconteceu. A perda de tão grande tesouro nacional se tornou, na verdade, insondável. Capítulo 2, versículo 7. Pior ainda, foram as profundezas a que o povo chegou quando afundou moralmente, quando afundou socialmente, quando afundou financeiramente e, pior, quando afundou espiritualmente. Os judeus, em certo momento, foram reduzidos a uma situação tão trágica que alguns chegaram a comer seus próprios filhos. Capítulo 2, verso 20, capítulo 4, verso 10. Deus não ouviu suas orações. Capítulo 1, versículo 17. E o escritor chora profundamente a destruição de Jerusalém. Os lamentos do livro estão postos em ordem. O capítulo 1 começa com a grande frase de abertura: como está solitária a cidade que estava cheia de multidões. O capítulo 1 é um lamento focado na causa moral, o pecado. O capítulo 2 é um lamento focado na causa imediata, que é Deus. O capítulo 4 é um lamento focado no resultado, que é a miséria. O capítulo 5 é um lamento focado na esperança. A esperança de que Deus, ao ver o sofrimento enumerado, ele teria compaixão dos habitantes da cidade e dela própria. No meio do livro, isto é interessante observar, no capítulo 3, nós encontramos um lamento pessoal tratando desses mesmos assuntos, mas em um contexto muito íntimo, muito individual, e fornecendo talvez uma perspectiva teológica maior sobre a questão do sofrimento relacionado com a pessoa de Deus. Este capítulo é encorajador, pois ele contém afirmações muito especiais. O Senhor não se despedirá para sempre. Embora ele cause dor, ele mostrará compaixão do acordo com a multidão de suas misericórdias, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículos 31 a 33. O livro de Lamentações apresenta a justiça e a santidade de Deus ao lidar com o pecado,
e a compaixão de Deus ao lidar conosco. Capítulo 3, versos 22 e 32. Trata também da fidelidade de Deus, capítulo 3, verso 23, e a bondade de Deus para com aqueles que esperam nele, capítulo 3, verso 25. Eu passo agora a Lisa prestar um pequeno esboço do livro de Lamentações e com isto concluo esta postagem. Se você veio até aqui, vamos mais um pouco. Como poderemos então esboçar o livro de Lamentações? Da seguinte maneira, capítulo 1 divide-se em 3 partes. Dos versos 1 a 11, as misérias de Jerusalém e dos judeus lamentadas pateticamente, com confissões de pecado. Versos 12 a 17, a atenção e a compaixão dos espectadores provocadas pela destruição de Jerusalém. Versículos 18 a 22, o reconhecimento da justiça de Deus e a súplica por sua misericórdia com orações contra inimigos insultuosos. Esboço do capítulo 2, podemos dividir em 2 partes. Versos 1 a 19, Jeremias lamenta a miséria de Jerusalém. Versos 20 a 22, ele reclama essa situação diretamente para Deus. Esboço do capítulo 3, versículos 1 a 21, o profeta lamenta suas próprias calamidades. Versos 22 a 26, pelas misericórdias de Deus, ele alimenta a sua esperança. Versos 37 a 54, ele reconhece a justiça de Deus. 55 a 66, ele ora por libertação e vingança contra os inimigos. Esboço do capítulo 4, podemos dividir em 3 partes. Número 1, capítulo 4, versos 1 a 12, Sião lamenta sua grande perda. Versos 13 a 20, ela confessa os seus pecados. 21 e 22, Edom é ameaçado e Sião é consolado. Lamentações capítulo 5, podemos englobar todo o seu contexto, todo o seu texto em uma sentença. Capítulo 5, versos 1 a 22, trata exatamente disso. Uma lamentável queixa de Sião em forma de oração a Deus. Acabamos de mergulhar no importante, um impressionante livro da Bíblia, que precisa merecer a nossa atenção. Que assim seja. Se você quer mais material bíblico, assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes através do seguinte link: pbsgesielgomes.com. Nada mais que isto. Abrindo aí este link, você vai encontrar informações detalhadas sobre biblioteca digital, um acervo, uma gama de conhecimentos bíblicos, mergulhos, viagens através do tempo, através da história, através dos textos, livros, esboços, resumos, roteiros de mensagens, curiosidades, etc, etc, etc. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua visualização, obrigado por sua inscrição neste canal e obrigado por compartilhar este mergulho com outras pessoas. A Deus seja glória e para cada uma eu desejo o melhor de Deus. Amém? Até o próximo encontro em nome do Senhor Jesus.